Atenção você, preste atenção aqui agora. Nós estamos gravando pro Bússola. Olha quem é nosso convidado especial do dia. Olha lá. Salve! Mais um vídeo pro Bússola, viu na área mais uma vez. Muito feliz de estar aqui de novo, nossa segunda entrevista. Nosso mês de março, falamos sobre oração, entrevista com o Tint, depois a devocional que ele gravou pra gente. Nós trouxemos um convidado muito especial pra gente gravar aí sobre a Páscoa hoje. Tá aqui comigo meu mano Paulo César, o PC. Tive o prazer de conhecer o PC no ABA desse ano, comecinho agora de janeiro. Servi com ele lá, foi muito bom. Desde então a gente tem conversado sobre várias coisas, sobre vários assuntos. E a gente entrou aqui no assunto do canal, ele é um seguidor fiel do canal, muito bem. E a gente fez convite para ele estar aqui com a gente hoje, aceitou, graças a Deus. Falando pra gente, por favor, sobre você, cara. Beleza. Mas antes eu quero mandar um abraço pra galera de Americana, lá da Central, Piedade, Vila Rosália, pessoal do ABA, pessoal de Votorantim, um monte de gente. Porque você não mandar abraço, cara? Nossa, daí vou ser cobrado. Um abraço pro meu amigo Panda, amo você, Panda. Heitor, Paulo, o enfermeiro. O enfermeiro. Cara, fala um pouquinho sobre você, seu chamado, seu ministério. O que você faz aí na sua vida? Beleza. Meu chamado, eu fiquei pensando esses dias como que se deu o meu chamado. Meu chamado, ele não se deu assim, eu não posso dizer uma data específica, mas eu fiquei pensando, eu acho que com 12 anos. Com 12 anos, eu já, por conta própria, visitava quem já não estava indo para a igreja, visitava doentes e tal, e foi ali com 12 anos que eu senti que Deus estava me chamando e tal. Esse chamado de Deus é interessante porque a gente pensa que a gente não é capaz, né? Mas a gente realmente não é capaz. Sim. Mas quem capacita é o próprio Deus. Então eu fiquei assim, trabalhando, visitando, logo já estava evangelizando, meus pais nem mais se preocupavam em relação a isso e foi fluindo, até que eu me apresentei para a minha igreja em 2012, reprovei no vestibular da IPB. Todo mundo, você tem um pastor que passou de primeira no seminário. É complicado. Conheço um monte. Pô, são 6 provas, cara. 6 provas é embaçado. Eu passei em inglês, mas não passei em português por um ponto. Aí prestei a prova, trabalhei no restaurante novamente, porque eu sou técnico em cozinha, que é minha formação secular. Ah, cara, que da hora, não acredito não. Técnico em gastronomia. Aí trabalhei, e quando eu voltei, eu fui enviado para o seminário. Então foi assim meu chamado. Atualmente eu estou com jovens e adolescentes da Igreja Presbiteriana Americana, mais especificamente com os adolescentes. Legal. Então dou estudo bíblico na sexta, faço também um estudo no sábado, só que na sexta é um livro da Bíblia, e no domingo dou aula na escola dominical, às vezes prego e tal. Isso é assim. Bom, legal, mas tem sido, eu estou há 1 ano e 1 mês por aí. Legal, fala um pouco assim, você, sua idade, natural de onde? Eu quero frisar bastante que eu sou solteiro. Bastante que eu sou solteiro. Isso é muito, essa informação é muito importante. Tenho 22 anos, sou de Piedade, São Paulo, região de Sorocaba, por isso que meu sotaque é meio gaúcho e tal, por influência do Rio Grande do Sul ali, que era a Rota dos Tropeiros. E sou de lá. Paulo César Pereira Gomes. Pereira Gomes. Aí sim, vulgo PC. Pereira Gomes, que é da parte do meu pai. Legal. Eu troquei de nome, na verdade, né? Porque foi adotado, meu nome era Paulo César dos Santos, passou a ser Paulo César Pereira Gomes. Beleza, mano. Vamos entrar então no nosso assunto. Então, como eu falei lá no começo, a gente vai tratar sobre Páscoa hoje, esse vídeo. Todo esse mês, na verdade, mês de abril, todo a gente vai falar sobre a Páscoa, dar uma ênfase, tanto nas redes sociais nossas, né, no Instagram, no Facebook, como aqui no canal também a gente vai tratar bastante sobre esse mês, que é um tema legal de se discutir. Às vezes a gente não sabe e é bom a gente estudar um pouco sobre isso. A primeira pergunta que a gente separou, para começar falando sobre Páscoa, queria que vocês falassem um pouco para a gente o significado real da Páscoa mesmo. Qual que é o verdadeiro significado dela, se é chocolate mesmo e a gente está certo.
eu estou certo, ou se tem alguma coisa a mais que é legal ressaltar aí pra galera. Bom, beleza. A Páscoa, essa questão de chocolate, de ovo de Páscoa, ovo hidrogenado, que eu comi muito quando era criança. Apesar que às vezes eu compro porque eu tenho saudade de sentir o gosto daquele chocolate hidrogenado, eu né? Não tenho, não. Não? Mas eu lembro muito da época de parquinho e tal. Mas Páscoa é o seguinte: Páscoa significa passagem ou passar por cima. O que acontece? Acontece que Deus ele envia 9 pragas para o Egito, e essas 9 pragas era para que o faraó libertasse o povo judeu do Egito, para que eles fossem adorar em outro lugar. Só que não estava acontecendo assim a libertação para eles irem adorar. Aí Deus manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele anuncia a 10ª praga. Interessante que ele anuncia a 10ª praga. Aí ele fala da Páscoa. E depois que é realizada a 10ª praga. Então ali tem a festa da Páscoa, que é a festa justamente da libertação do povo judeu de Israel do Egito. Então foram por aí uns 430 anos de escravidão. Você já imaginou? 4 gerações se sentindo escravos assim. Então Páscoa, no sentido original, ele é uma festa judaica. O cristão, ele não comemora a Páscoa. Né? Quando eu li isso, quando eu estava estudando também, eu tomei um susto. Como assim que o cristão ele não comemora a Páscoa? Porque simplesmente a Páscoa é uma festa judaica. E nós não somos judeus, nós somos cristãos. O que nós comemoramos é a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o fato da gente... O que a gente comemora então? Já que a gente não comemora a Páscoa, nós comemoramos a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? A morte e a ressurreição dele. O fato dele morrer, e não só morrer, mas ressuscitar. Então nós vemos isso na passagem que era simbolizada no caso do anjo ali. Sim. Era dito para as pessoas matarem um cordeiro. Sim. Pegava o sangue, passava na beirada das portas, que são chamadas de umbrais, e essas beiradas das portas, o anjo da morte ele passou, via o sangue ali, então ali ele não matava o primeiro filho da família, e o primogênito que diz a Bíblia, mas ele matava aquele que era, no caso, o primeiro filho e não tivesse o sangue ali na porta, né? Então não tivesse o sangue. Então nós comemoramos a paixão de Cristo, né? E se a gente reparar bem, a gente comemora o ano inteiro. Como? Na ceia. Sim. Na ceia do Senhor, a gente lembra da sua morte. E na ceia também, é importante lembrar que não é só uma lembrança a ceia. A ceia é onde nós nos nutrimos espiritualmente. Então, a ceia, ela é um momento específico em que Jesus ele se faz presente. A sua presença ela é real, porém espiritualmente. Sim. Então, a ceia... mas então quer dizer que Jesus não está presente aqui? Não estou querendo dizer isso. É que no momento da ceia, a ceia é um momento especial em que Jesus, ele se faz presente, a presença dele é real, porém espiritualmente para o seu povo. Legal. A gente falou antes de começar a gravar, ou depois, não lembro, sobre a palavra em hebraico, né, da Páscoa. Que isso. É o Pesach. Pesach. Isso, que significa passar por. E eu estava lendo um artigo sobre a Páscoa mesmo, antes de a gente gravar, e ele usa esse exemplo de uma forma bem legal, sabe? O passar por. Então, quem aspergiu lá o sangue do cordeiro, escapou, passou por cima da morte, né? Isso. Que é o que o anjo de Deus, ele disse que ia fazer para Moisés passou o povo do Egito, e eles não obedeceram, não acreditaram, né? E aí o povo de Deus que aspergiu o sangue na porta, ele passou pela morte, passou por cima da morte, escapou da morte. Então, é o mesmo sentido a gente pensar em Jesus, né? Jesus, ele teve que morrer, ele foi o cordeiro sacrificado, o sangue dele que aspergiram na porta foi o sangue que ele derramou na cruz, como se ele fosse o cordeiro, para que a gente passasse pela morte, para que a gente escapasse da morte. Isso ali é um tipo de Cristo, né? Sim. O cordeiro é Cristo e o sangue dele. Amém. Que massa. Então, já emendando na terceira pergunta, que é onde ela surgiu pela primeira vez, né? Onde a Páscoa surgiu pela primeira vez na Bíblia, creio que foi aí. Exatamente referência, você sabe dizer pra gente?
A primeira referência que eu encontrei é Êxodo 12, versículo 11. O que acontece? Ele realiza as 9 pragas e anuncia no 11 a 10ª praga. Sim. Aí no 12 ele institui a festa da Páscoa e daí em seguida que ele realiza a 10ª praga. Então é interessante que vai aparecer mesmo em Êxodo 12, capítulo 11. Legal. E essa festa, ela tinha características interessantes. Como que você se comemorava essa festa? Bem resumidamente assim, você comia pão asmo, que era o pão sem fermento, Sim. porque na saída do povo não dava tempo deles fermentarem o pão, demora um tempo, né? Então, como os egípcios estavam vindo atrás, eles tinham que correr, então come pão sem fermento mesmo, né? E eles comiam também ervas amargas. Mas por que comer ervas amargas? Para lembrar do tempo de amargura, dos tempos difíceis que eles ficaram lá no Egito. Então, é caracterizado por essas duas coisas. Legal. Então, se você tem curiosidade, eu não sabia, está aí, Êxodo capítulo 12, é a primeira vez que a Páscoa, ou o significado real dela, aparece na Bíblia. Mas sabe o mais interessante disto? Se você reparar na ordem bíblica, primeiro acontece assim: Deus anuncia a Páscoa, aí ele institui a festa e realiza a 10ª praga. Sim. O que isso quer dizer para a gente? Que o que Deus fala acontece. O que Deus fala é decreto, não muda, ele não muda. Mas como que ele institui uma festa antes mesmo da libertação? Porque ele já sabia que ia libertar, ele já tinha decretado que ia libertar o seu povo. Né? É meio estranho isso, porque aparentemente você lendo assim, eu estou fazendo uma festa, eu vou me formar, vamos dizer assim, aí eu faço a festa de formatura antes da minha formatura. Não foi isso que aconteceu. Ele anuncia a 10ª praga, ele institui a festa da Páscoa, aí que acontece a 10ª praga. Então, o que Deus fala acontece, realmente. Sim. Amém. Queria que você falasse um pouco a diferença exatamente da Páscoa de hoje. Claro que é meio nítido, né? Naquela época eles não comiam chocolate e a gente também não come pão asmo hoje. Nem erva amarga. A erva só no sushi, que é mais sushi. Mas eu queria que você destacasse isso. A seriedade que eles levavam naquela época, no Antigo Testamento, e a seriedade que é levada hoje, né, da Páscoa. A minha avó já faleceu, então não teve como perguntar para ela como que era a Páscoa. Mas eu mandei mensagem para minha tia respondeu. Tinha celebrações, ela era afiliada à igreja sempre, né, igreja presbiteriana. Interessante que eles faziam cantata nas casas, tinha jogral, tinha teatrinho, aqueles teatro meio travado, sabe? Mas tinha. Só que uma parte que me chamou a atenção que ela me falou foi o seguinte, que não podia se mencionar na igreja ovo de Páscoa. Não podia falar. Senão o pastor já puxava a orelha lá, o presbítero também. A não ser que aqueles que eram mais velhos e tal, entendiam já o sentido da Páscoa, mas existia já ovo. Esse ovo, essas coisas são coisas de superstições, crendices e tal, né? Mas era desse jeito, era bem simples. Tinha celebrações nas igrejas e tal, mas não se podia mencionar ovo da Páscoa e coelhinho na igreja, não podia falar não. Agora, pegando a sua pergunta, no tempo bíblico, ela era uma festa, comemoração da saída do povo de Israel do Egito. Agora, para nós, a gente não deve tomar a Páscoa como um dia santo. Ele é um dia como qualquer outro dia qualquer. Se tem algum dia que a gente pode chamar de santo, é o domingo, porque é o dia que Jesus ressuscitou. Então, ele é um dia normal mesmo, assim. E lembrando que a gente não comemora, mas sim a paixão de Cristo. Sim, a paixão de Cristo. Queria que você destacasse para os nossos jovens, o pessoal que assiste nosso canal, a importância da Páscoa mesmo. Ou então a importância da paixão de Cristo, que é o que a gente realmente comemora, o que é importante a gente pensar nesse dia. O mais interessante disso é que frisar que a gente não comemora a Páscoa, nós comemoramos a paixão de Cristo, a sua morte e ressurreição. A morte de Jesus só faz sentido se ele ressuscita.
Você pode ir no túmulo, que nem eu posso ir no túmulo da minha avó. Nós podemos ir no túmulo lá do Stephen Hawking. Nós podemos ir no túmulo de quem já faleceu e tal, que a gente vai encontrar os ossos da pessoa lá. Sim. Mas o mais interessante é que se a gente for no túmulo de Jesus, ele está vazio. A gente não encontra ele lá, não. Amém. Então, a mensagem da Páscoa, ela quer dizer isso. Jesus, ele não só morreu, ele só não foi traído, preso, morreu, mas ele é um Deus vivo. Ele ressuscitou. E hoje vive em nós, né? Ele vive em nós, ele está no meio de nós e é ele quem nos sustenta também. Muito obrigado, cara. Valeu, cara. Ó, Obrigadão. fala pra gente um pouquinho aí dos seus projetos. Sei que você falou um pouco lá de onde você é, da UPA de Americana, mas você tem algum projeto na rede social também? Se você não tem, ou você tem um projeto social, alguma coisa, fala aí pra nós. Bom, eu tenho um projeto com o seminarista Léo e o coreano Kuang. É um projeto chamado Projeto Conexão. Então, a cada 15 dias nós lançamos temas assim que interessam a galera jovem, mais assim, e explicamos, expomos de acordo com a Bíblia. Então, procurem, por favor, no Facebook Projeto Conexão. Eu tenho também meu blog se chama Pensamentos de um Rapaz. Faz tempo que eu não escrevo nele, mas tem muita história minha lá. E é isso. Então é isso, gente. A gente quis passar um pouco o significado real da Páscoa. O PC é um estudioso aí da Palavra de Deus, né? Se formando pastor. Então, a gente quis trazer uma pessoa, um jovem que tem essa visão um pouco teológica, mais teológica do que o comum. E a gente queria passar isso para vocês que estão assistindo o vídeo aí, a real importância da Páscoa, né? Vai além de chocolate, vai além de almoçar com a família no domingo, mas que a gente sempre lembre do sacrifício de Cristo e da ressurreição dele, que é mais importante. Como o PC falou, nada é válido, a morte não é válida se descartar a ressurreição. Muito obrigado por ter gastado esse tempo com a gente, ter assistido esse vídeo, espero que tenha te abençoado. PC, valeu mesmo, pegar o busão de Americana, vir pra cá. Opa. Fique esperto aí no canal, a gente vai ter esse vídeo, na outra semana sai uma devocional do PC, também sobre o tema Páscoa. E que Jesus te abençoe muito. Siga a gente lá no Instagram, no Facebook, fica esperto nos conteúdos. E é isso aí, até a próxima. Valeu!